fazer agora, usando de exemplo a carta do eremita, do Jodorowsky, trabalha com o eremita do tarô de Marsella, só que do tarô de Marsella reformado, que ele fez um estudo profundo e refez o tarô de Marsella da forma que ele acha que é a mais fiel ao que seria o original. Esse eremita, essa carta do eremita que eu vou mostrar, é do tarô de Marsella, do livro do Carlos Godo, mais comum, mais popular. A maioria das pessoas tem. Que é esse aqui. O do Jodorowsky é bem parecido, mas... Quer dizer, o do Jodorowsky é o mesmo. O que muda seriam traços mínimos e algumas cores. E eu vou usar esse eremita, o ermitão, como exemplo de como o Jodorowsky faz a leitura dos conteúdos das cartas. Lembrando que a leitura dele é muito boa. O conteúdo é bem rico. Eu vou fazer a leitura aqui, lembrando que eu traduzi livremente do castelhano, que o livro é em castelhano. Acho que é uma interpretação bem rica. Então, lembrando também que o eremita é o número 9, e ele parte daí. E ele faz isso com todos os arcanos maiores e menores. Que o número 9 se distingue na primeira série dos números ímpares, 1, 3, 5, 7 e o 9, porque ele é o primeiro a ser divisível por um outro, e que também, quando é multiplicado por esse outro, 2 vezes dá ele mesmo, que é o número 3. Então, o 9 é divisível pelo 3, e 3 vezes 3 dá 9. Então, para quem gosta de numerologia, isso é uma das artimanhas que você pode usar para trabalhar com os números, fazer relações entre os números. O 9, né, é ambivalente, é ativo, ou seja, ele é ímpar, o ímpar tem essa qualidade de ser ativo, e também receptivo, porque é divisível pelo 3. Então, isso dá ao 9 essas duas características de ser um número ativo e receptivo. Segundo essa entrada na interpretação aqui do Jodorowsky, usando a numerologia. Para entender melhor o eremita, deve-se visualizar seu movimento entre a carta da justiça, a carta 8, e a carta da roda, a carta 10. Vemos, então, o arcano ermitão abandonando a justiça para avançar para o princípio de um novo ciclo, a roda. Ao deixar o 8, sai de um estado de perfeição insuperável que, se demorasse nele, poderia levá-lo à morte. Se não o supera ou não o abandona, entra em crise. Então, o eremita, como se fosse esse movimento do eremita saindo da justiça, tendo uma visão linear desse movimento dos arcanos e entrando na roda. Se pode comparar com o feto ao 8º mês também, onde está pronto, e ao 9º, que se prepara para abandonar a matriz, o único âmbito que conhece, para entrar em um mundo novo. Então, o feto, o 8º mês é a justiça, o 9º mês o eremita, que tem que abandonar aquela matriz da justiça e entrar para um único âmbito de conhecimento novo.
que seria a roda, o nascimento. Outra similaridade, para reforçar a numerologia do número 9, o autor diz que Jesus foi crucificado às 3, morreu às 6 e ressuscitou às 9. Então, é mais uma analogia que Jodorowsky tenta fazer para trabalhar essa ideia do 9 e da numerologia. Porque o 9 anuncia um final e um começo. O ermitão termina ativamente sua relação com o antigo mundo e se volta receptivo a um futuro que não domina e não conhece. A diferença com o Papa, que tinha um ideal e sabia onde ia, o ermitão é um passo ao desconhecido. Neste sentido, tanto representa a máxima sabedoria como um estado de crise profunda. Muito interessante essa visão e essa interpretação desse livro do Eremita, para pensar e trabalhar esse movimento dos arcanos, da relação dos arcanos com os outros arcanos, da relação dos arcanos consigo mesmo. Eu gostei muito dessa interpretação, para pensar. A lanterna que leva pode ser considerada como símbolo do conhecimento. Esta luz pode ser conhecimento secreto, reservado aos iniciados, ou uma fonte de sabedoria oferecida aos discípulos que a buscam. O ermitão ilumina o caminho, ou quem sabe, assinala com a lanterna a divindade, como dizendo: já fiz meu trabalho, aqui estou, venha. Do mesmo modo que a carta contém uma ambivalência entre ação e recepção, esta luz pode ser ativa como um chamamento a despertar a consciência do outro, ou receptiva como um semáforo. Interessante. Assim como a papisa, o ermitão é um personagem muito coberto. Então, agora ele já começa a entrar na carta em si, na visualização da carta, da imagem. Que o ermitão é muito coberto, as capas de roupa sugerem frio, inverno, características saturninas, que se podem atribuir e se remetem também a certa frieza na sabedoria e a solidão interna do iniciado. Jodorowsky trazendo esse tipo de interpretação também. Também se pode ver nele as capas do vivido, assim como os amassados de sua roupa podemos interpretar como sendo a marca de sua grande experiência. Existem duas luas, uma na nuca e outra no reverso do seu manto. Indicam que é um ser que desenvolveu em si mesmo qualidades receptivas. Então, um pouco essa ligação com a astrologia também, que ele tem características saturninas e imagens da lua, né, no manto e na nuca. Pode-se ver na prega da mão que segura a lanterna um pubis de mulher, sinal da sua feminilidade, ou tem alguns desejos carnais. Suas rugas na testa representam a mensagem de atividade mental. Seu cabelo e suas barbas o assemelham ao imperador, que aqui perdeu e abandonou seu trono, ou seja, o seu apego à matéria. Seu gorro, parecido com o do Papa, confere às suas decisões, suas ações e seu andar uma profunda espiritualidade. Seu bastão e capuz também o assemelham ao louco. Mas aqui o bastão ganhou uma curva, ganhou vida, o caminho foi percorrido e o trabalho foi levado a cabo, como mostra a terra lavrada. Seu manto azul escuro é sinal de sua humildade, de sua consciência lunar e receptiva. A parte interior, de cor de carne, evoca toda a experiência vivida, não teórica e sim orgânica, de um ser que aprendeu as lições de seu próprio caminho.
Na tradição sufi e cabalística, o verde é a cor da eternidade. O ermitão com a letra H, Le Hermité, o assemelha a Hermes, o alquimista. Quem sabe descobriu o elixir da longa vida. Tendo sido pobre e rico, conhecendo a morte e o renascimento, há um chamamento àquela parte de nós que pode ser eterna e nos incita a viver a crise com valentia, a avançar sem saber aonde for. Bem legal. Numa leitura, esta carta simboliza uma crise que vai se entregar uma mudança profunda que convém encarar. Sugere a ajuda de um mestre, de um terapeuta ou de um guia. Mas numa crise, o ermitão pode tanto renovar-se como morrer. Remete também à solidão, inclusive à decadência. Pode dizer, sem domicílio fixo, ou alcoólatra, que esconde 1 litro de vinho em sua lanterna. O consulente, a solidão interior, ao lugar secreto e sombrio que se prepara a mutação espiritual. E se o ermitão falasse? Então, tem essa parte na interpretação que ele diz. E se o arcano falasse? Ele diria, abre aspas, cheguei ao final do caminho, ali onde o impensável se apresenta como um abismo. Ante ao nada não se pode avançar, só posso andar para trás contemplando o que já ocorreu. Só posso olhar para trás contemplando o que já ocorreu. A cada retrocesso, formo ante a mim uma realidade. Entre a vida e a morte, em uma crise contínua, mantenho minha lanterna acesa, minha consciência. Me serve para me guiar os passos de quem me segue pelo caminho que abri. Também brilha para orientar a mim mesmo. Levei a cabo todo o trabalho espiritual que devia fazer. Agora, o mistério infinito vem em minha ajuda. Pouco a pouco, venho me desfazendo das ataduras. Já não pertenço a meus pensamentos. Minhas palavras não me definem. Tenho vencido minhas paixões, desprendido do desejo. Para chegar à luz, entro na obscuridade. Para chegar ao êxtase, cultivo a indiferença. Para chegar ao amor, ao todo, me retiro em solidão. Ali, no último recôncavo do universo, é onde abro minha alma como uma flor de pura luz. Gratidão sem exigência. A essência de meu conhecimento é o conhecimento da essência. Pelo caminho voluntário, cheguei até o lugar mais alto. Sou chama, logo calor, logo luz fria. E é aqui que brilho. Chamo e espero. É conhecida a minha solidão completa. Vai de mim ao meu Deus interior. Tenho a eternidade diante de mim, entre os abismos. Tenho esperado e seguirei esperando. Já não posso avançar e nem retroceder por mim mesmo. Necessito que venhas. Minha paciência é infinita, como sua eternidade. Se não vens, te esperarei aqui mesmo, pois esperarei que seja convertido na minha única razão de viver. Já não me movo. Brilharei até consumir-me. Sou o azeite de minha própria lâmpada. O azeite é meu sangue é meu grito que te chama. Sou a chama e a chamada. Já cometi o cumprido. Agora, se tu pode continuar. Só tu pode continuar. Agora. Sou a atividade infinita da passividade. Tenho ajudado a mim mesmo. Agora me ajude você. É o que o eremita diria se ele falasse segundo Alejandro Jodorowsky. Então, agora vamos continuar seguindo com a leitura e estudo do livro. A gente vai chegar numa parte do livro que o autor chama a atenção para o seguinte, na leitura
do tarô, quando você faz a leitura do jogo, ele diz que deve haver uma concentração ou uma atenção de transe para que não nos projetemos no jogo. Ao contrário do que se pensa, não esse transe não é inconsciência ou irracionalidade. É a exacerbação da atenção e abolição da realidade espectador e ator. A pessoa não se observa, se dissolve em si mesma. É um ator em estado puro. E aí me lembrou a ideia que se fala muito agora sobre constelação familiar, uma forma de terapia, onde se dramatiza uma situação familiar como forma de terapia. Você vê de fora uma dramatização da situação, alguma forma de atuação. E esse estado de transe seria um estado de supraconsciência, como se o leitor das cartas devesse ter esse estado. É difícil, um pouco mais difícil essa parte, é uma das partes do livro que vai ficar para o futuro, que eu já venho avisando de estudo, que vai trazer para essa parte da psicologia, etc, etc. Então, o Jodorowsky diz que essa supraconsciência não é uma projeção nossa. Ok, que isso é uma forma da gente não se projetar no jogo. Mas, ao mesmo tempo, é uma presença extrema, porque é o leitor praticamente atuando ali, né? O ator em estado puro, abolição da realidade espectador-ator. Então, não é uma forma de você não se projetar, mas, ao mesmo tempo, é uma forma extrema de presença, né? Então, difícil muito se pensar, se discutir, se debater sobre os elementos dessa parte que o livro traz, que vai ficar para o estudo mais para o futuro, mas só para deixar registrado. É como se fosse a parte racional unida ao inconsciente e a parte criadora. Que o transe é uma concentração aguda da atenção em um detalhe que está oculto para a consciência ordinária. Bom, então, dando continuidade ao estudo do livro e ao trabalho desse autor, ele usa as cartas e pensa as cartas também como instrumentos de uma orquestra no jogo. O tarô pode explorar questões concretas ou profundidades da alma para dissolver problemas psicológicos. Que os primeiros passos seria treinar consigo mesmo ou com um consulente fictício. A ideia que ele dá para estudo. Perguntar sobre a situação presente, pode ir lendo o jogo uma a uma ou de uma vez. Exercícios com o arcano e exemplos de leitura. Como se apresenta o dia. Então, ele passa alguns exercícios e exemplos de leitura que são legais também. Você pode perguntar como se apresenta o dia, o aliado, a autoescuta, exercício de humildade, quais são os meus limites, exercícios com 2 arcanos,
vantagens e inconvenientes, força e fraqueza, exemplos de o conflito, exemplos de tirada de jogos, o conflito com as cartas cruzadas, eleger a carta favorita e a que é menos gosta. Interessante, quiser trabalhar com 2 cartas, você pode fazer elas cruzadas ou escolher uma favorita que é menos gosta, porque tem esse hábito também de você poder escolher, não com elas só viradas para baixo, mas também viradas de cabeça para cima, e aquela que você se simpatiza mais, você pode escolher, olhando, com elas abertas, sem problema algum, e dentre elas observar e escolher a que você menos gosta, daí você fazer um trabalho e partir para uma leitura também. Exercícios com 1, 2 e mais arcanos enriquecem a interpretação das cartas através de outras cartas, e dessa forma é a relação entre os arcanos que é a essência da leitura. Leitura de translação de uma carta para outra, exercício de leitura do companheiro, elege uma carta e se faz várias perguntas a ela, a conversação tarótica ou tarô de pôquer, 5 cartas, daí leitura de 3 cartas, é a estrutura mais simples, é a frase básica. Há numerosas estratégias de leitura com 3 cartas. Aos poucos se aprende, deixar-se guiar pelos detalhes que unem ou opõem as cartas, símbolos, direção, numerologia. Então, essas leituras de 2 cartas, de 3 cartas, são muito importantes para você aprender a dinâmica das cartas entre si, porque enriquece a interpretação das cartas no jogo de uma única carta, né? Você vê quais são os outros comportamentos que cada arcano pode apresentar diante de um jogo de 3 cartas, diante de um jogo de 2 cartas, o comportamento daquele arcano vai mudar. Então, isso enriquece a leitura de uma única carta, quando ele estiver sozinho. Abre os horizontes daquele arcano de movimento e tudo mais. Pode pedir para o consulente dispor as cartas, e isto já dirá muito dele também. Quem quiser entregar as cartas na mão do consulente e pedir para ele embaralhar as cartas, cortar as cartas, tirar as cartas, porque isso já dirá muito dele. Se ele dispor as cartas de forma ascendente, descendente, simetricamente, etc., né? É só um elemento a se somar, não é daí que você define uma pessoa, óbvio. Mas são elementos que você soma em toda uma totalidade de interpretação. O tarô não responde o futuro, e sim responde a perguntas baseando-se em imagens ricas em símbolos. Legal essa clareza do Jodorowsky. Orientar bem a estratégia de leitura antes da jogada, elas são infinitas. Então, isso também é interessante, né? Você ter objetividade na leitura, porquê da leitura, quantas cartas, porque podem ser infinitas. É interessante ter alguma precisão também. Dá um exemplo de 5 estratégias de leituras com 3 cartas, do método mais linear ao mais psicológico. Passado, presente e futuro de uma situação, começo, desenvolvimento, resultado. As cartas não falam sozinhas, pois ficam confusos se não houver uma pergunta e diálogo preciso com elas. Sim, o diálogo não, sem o diálogo não são nada. Então, por isso que é importante ter o direcionamento, né? Ter a nossa parte. Por mais subjetivo e caótico que esse direcionamento seja, tem que existir, porque justamente as cartas não falam sozinhas. Você joga um monte de carta na mesa, podem não ter significado nenhum.
Agora, a partir do momento que você tem você pergunta para elas, conversa com elas e abre um diálogo com elas, elas começam a falar. Você pode ter um diálogo com elas. E quanto mais preciso o diálogo, talvez mais precisas também as perguntas. Sem esse diálogo, as cartas não vão significar nada, vão ser coisas que estão ali. Então, bem boa essa passagem. Causas da situação presente, trio familiar, mãe, pai, filho, união de forças. Então, ele dá vários exemplos de leitura também, leitura prática. Ele dá os exemplos dos jogos e um conteúdo de um exemplo prático. Então, um bom livro para estudo. As possibilidades de ação do consulente, estratégia de leitura e trabalho da pergunta. Quando não se é prisioneiro à resposta correta, a leitura se converte em uma conversação terapêutica. Pensar como está a pergunta do consulente com o acordo do mesmo. Em vez de perguntar se tal pessoa vai ficar comigo, perguntar o que eu posso fazer para que eu tenha êxito com esta pessoa. Né? Então, a questão de você influenciar na pergunta do consulente, você fazer isso, de repente, com autorização do consulente. Coloca-se assim o consulente como sujeito de sua própria vida e não fica passivo diante dela ou do destino. Então, fulano vai ficar comigo, ciclano vai, meu patrão não sei o que, meu namorado não sei o que, minha família não sei o que lá. Não, como eu posso fazer para que eu me saia melhor nesta situação? Então, isso faz você não ficar passivo diante do seu destino. Dá esse tipo de exemplo na estratégia de 3 cartas. Sujeito, verbo, predicado seria uma leitura gramatical de 3 cartas. A primeira carta, sujeito, a segunda, verbo, a terceira, predicado, como se fosse uma frase. Que o tarólogo não está para dar conselhos, sim ensinar a pessoa sobre suas próprias possibilidades para encontrar por si mesma o que se pode fazer. E ler o tarô, né? Ler as cartas. Ajudar a fazer a leitura. As cartas são a fotografia do inconsciente que se vai trabalhar. Daí, depois de se ler a frase, daí, o inconsciente já aparecendo de novo. Daí, depois de se ler a frase, é possível alterar a ordem das cartas para que se leia novas possibilidades, respostas mais positivas e eficazes. Dá para fazer 6 combinações, ler todas elas e ver qual é a melhor para o consulente. Interessante também, de você fazer um jogo de 3 cartas. Então, é bem rico esse livro de possibilidades de jogos, por exemplo. Você faz um jogo de 3 cartas, onde a primeira é o sujeito, a segunda é o verbo, a terceira é o predicado. Forma uma frase, ok. Mas você pode mexer essas 3 cartas, trabalhar com essas 3 cartas, fazê-las dançarem entre si e formar 6 combinações diferentes entre elas, ou seja, 6 frases, sujeito, verbo, predicado, ou seja, vai aparecer mais 6 possibilidades e você escolher uma dessas possibilidades, qual é melhor para você. Muito interessante esse jogo. Os aspectos psicológicos da leitura do tarô. Então, né, o Jodorowsky, ele assume, né, essa relação com a psicologia. Entendo que o universo está em movimento e que o consulente muda. Portanto, não fazer leituras que lhe prendam, e sim dirigir seu movimento para uma situação que lhe é útil. Os aspectos passados, presentes e futuros estão em nós. Que é importante tomar essa consciência. Ajudar o consulente a resolver as suas contradições.
Dá o jogo de 3 cartas, como se a primeira fosse o protagonista, a segunda o mediador e a terceira o antagonista. Quando embaralhamos as cartas, criamos nosso próprio caos. Interessante, entrando numa ideia de mitologia que eu tenho estudado, né? A questão do caos. Vamos também discutir isso mais para frente, deixa registrado. Nosso próprio universo nós criamos quando embaralhamos as cartas. Sortear a carta debaixo do baralho é a parte inferior, o que representa o mais profundo, mais obscuro, mais inconsciente, o mais profundo e ao mesmo tempo mais visível. E daí, muito interessante essa parte, hein? Esse ponto vamos guardar com bastante carinho para desenvolver lá na frente. Eu lembro também de um jogo de 3 cartas, de você cortar em 3 e conferir as últimas cartas de baixo, como um físico, mental, espiritual. Estas cartas podem orientar utilmente a leitura do tarô. Show essas dicas do Jodorowsky, um livro bem interessante sobre tarô. Eleger uma leitura positiva ou negativa. É como se, através do jogo lúdico, escolhêssemos aleatoriamente a parte do eu que vamos dialogar e como dialogar. Dar ambas as versões para o consulente. Dar exemplos de leitura da questão positiva e negativa. Importante isso também. Também ler as cartas sem estrutura específica ou pergunta, porque a mente humana tem uma plasticidade infinita. Às vezes o consulente não tem uma pergunta, mas um tema. O tarólogo deve formular uma pergunta subjacente, se não há pergunta, não há resposta. Então ele chama a atenção de novo que é importante ter uma pergunta específica, mesmo se a pessoa não tiver porquê. Nossa mente tem uma plasticidade infinita, então fica complicado. É importante ter alguma pista, pelo menos. Pode ser um tema. E também é interessante, não há problema algum em você pedir informações complementares para enriquecer a leitura com mais cartas, que pode chegar a conter todas as cartas. Uma leitura também pode chegar a conter todas as cartas. Olha, uma estratégia, e aí ele dá uma estratégia, vamos supor, se a pessoa não sabe a pergunta nessa questão, né? Não se sabe o que perguntar. Deixar o próprio tarô fazer a pergunta. Tirar uma carta e a carta dizer qual é a pergunta se você mesmo não sabe qual é a pergunta. Tipo, e aí seria, no caso, a quarta carta num jogo de 3 cartas é a carta da pergunta. Ele elabora a lista das perguntas dos arcanos maiores. Quais seriam as perguntas de cada arcano, se a gente estivesse perguntando qual seria a pergunta. Também ler as 3 cartas segundo seu valor numérico, seria uma forma de leitura trabalhando a numerologia. Somar as 3 cartas para obter outra carta, que é a redução teosófica, através da redução teosófica. E o louco, nessas contas, vai valer como 22 e não como 0. Então, se você soma as cartas, a primeira, a segunda e a terceira são os aspectos subjacentes à pergunta. Se você soma a primeira com a terceira, aspectos exteriores da pergunta. Se você soma a primeira com a segunda, influências receptivas ou maternas, é o lado esquerdo. Se você soma a segunda com a terceira, influências ativas ou paternas, lado direito. Então, como são ricas possibilidades, né, de leitura, e podemos até criar outras leituras em cima dessas. Então, para sentido de estudo, esse livro é bem legal.
Seguir os olhares, os gestos e os indícios que dão as cartas. Como se decifra uma história em imagens. Leitura projetiva, 2 olhares para resolver uma pergunta. A do consulente e a do tarólogo. Então, essa leitura ressonar o inconsciente do consulente com o do tarólogo. Usar 2 baralhos. Ler primeiro a interpretação do tarólogo e depois a do consulente. Depois fazer a síntese das 2. Então, essa ideia também é bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto isso. De você fazer uma leitura projetiva. O que é a leitura projetiva? É você fazer uma leitura através do jogo de cada um. Você vai fazer o jogo do consulente e vai fazer o seu jogo. Então, vão ser 2 baralhos. O jogo do consulente, que vai dialogar não com você, mas com o seu jogo que vai sair ali. Então, vão ser 2 jogos dialogando entre si. Essa é interessantíssima, nota 1000 para essa ideia. E aí começa a fazer também leitura de 4 cartas. Seriam 2 duplas, essa visão de 2 duplas. Pode-se trabalhar sem perguntas, pois cada carta já corresponde a uma casa específica. Em cada casa pode-se colocar 2 ou 3 cartas. Se cada casa já tiver estabelecido, a primeira casa vai ser isso, a segunda casa aquilo, a terceira casa aquilo, a quarta casa não sei o quê. Você realmente não precisa fazer uma pergunta, as casas já vão estar pré-estabelecidas. E cada casa pode conter não só uma carta, mas mais de uma carta, 2 ou 3 cartas. Como se fossem mais 2 rodadas do jogo e a terceira rodada do jogo. Tarô da dúvida, que é utilizar o tarô como instrumento de introspecção. O tarô da libertação, ou o tarô do louco. O tarô do herói, inspirado no tema mitológico e a busca do herói popularizada por Joseph Campbell, e aí chegamos onde eu queria, né? A questão da mitologia, Campbell, pai, Jung, vamos ver isso mais lá para frente, pode anotar. O tarô do mundo não necessita a ideia, né, da jornada do herói. O tarô do mundo não necessita de pergunta, ver quais cartas o consulente saca primeiro, qual casa coloca as cartas. É o lado que mais valoriza. Então, aquela ideia também de colocar as cartas viradas de cabeça para cima e o consulente escolher a carta que ele mais valoriza. O tarô da eleição, quando a dúvida é entre 2 caminhos para ver as possibilidades de cada um. E vai dando exemplos práticos dessas ideias e desses jogos todos. Também uma outra ideia é fazer uma leitura, chama de leitura artística. Pode escolher uma carta e inventar uma estrutura de jogo inspirado nessa carta, assim como ele fez com a carta no mundo nesse livro. O mundo no meio seria uma carta e cada lado, cada vértice do mundo seria cada uma carta, uma casa. Então, é como se fosse uma casa no meio e 4 casas em volta. A carta do mundo inspira esse tipo de jogo. Então, você escolhe uma carta e vê como que aquela carta se configura, que tipo de jogo você pode construir inspirado naquela carta. É interessante também. Ou pensar e se inspirar em qualquer coisa para inventar a estrutura de um jogo. Então, você poder criar também um jogo, estabelecer as casas desse jogo e tirar cada carta para cada casa e fazer a leitura. Na conclusão do livro, ele fala em pensamento tarótico, que os arcanos têm múltiplos significados, que vão do particular ao geral, o evidente ao inabitual. Cada arcano é um conjunto de significados. Os significados adquirem maior ou menor importância de acordo com o sistema cultural que os interpreta.
Não há tarólogo impessoal, estamos marcados por uma época, um território, etc, etc. Que não importa a qualidade da pergunta, se for uma pergunta superficial, importa a qualidade da resposta do tarô. Por trás de perguntas superficiais há questões muito mais profundas. Não dizer para o consulente, você é tonto, mas sim, você agiu como um tonto. A leitura sempre vai ser a interpretação do tarólogo. Os arcanos em si sozinhos não dizem nada. A interpretação lhes dá a vida. Então é interessante você também trazer o consulente para a leitura, né? Porque realmente a leitura vai ser do tarólogo, mas o consulente está ali, ele está vivo, né? Então você traz ele para a leitura também. E ele pode acrescentar, alterar, ou até, quem sabe, discordar, ou ver coisas que o tarólogo não viu, né? Os arcanos em si sozinhos não dizem nada, a interpretação é o que lhes dá vida. E aí o Jodorowsky vem, né, trazendo essa ideia do campo da arte, ele trabalha com teatro, que o pensamento tarótico se assemelha ao pensamento poético. Saúde, consciência divina, informação, Deus interior. Que o mundo é uma representação subjetiva. Bom, aí começa a entrar nesses meandros que eu não vou entrar agora. Como assim? Não deve dizer o que o consulente deve fazer, e sim lhe dar possibilidades de ação. Isso é interessante, né? Que é aquilo, o tarô não prevê o futuro, e sim abre possibilidades de futuro. Dá várias dicas sobre a relação com o consulente.